Agora nós vamos entrar na parte da despesa. Primeiramente, a gente começa com o limite teto de gastos. Eu tenho um limite para gastar dentro da candidatura de acordo com o cargo, tá? Isso sai por meio de portaria. Então, aqui, a data inicial para realização de limite de gastos e o número da portaria eu coloquei desse ano. Cada ano vai ter um limite de gasto para aquele candidato realizar os seus gastos na prestação de contas. E aí eu coloquei aqui as informações do nosso ano que a gente está fazendo e como sai o arquivo lá com as informações no próprio site. Então sai a portaria e dentro da portaria sai o limite de gasto de todos os cargos mais a cidade, porque é feito um cálculo lá que lá na legislação diz como é feito esse cálculo e aí você tem acesso a essa planilha já pronta. Então para o nosso estado aqui do Amazonas e a nossa cidade, eles fizeram todo o cálculo e me disseram aqui que o máximo que eu posso contratar por cargo de prefeito é esse valor X e para o cargo de vereador é esse valor X. Contratações de pessoal, ok? Agora, qual o limite de gasto que eu posso fazer para gastar na minha candidatura? Mais abaixo aqui a gente tem a informação do prefeito e do vereador, porque é as duas candidaturas que a gente está fazendo esse ano. Essas outras informações que eles colocam do lado aqui é todo o cálculo que foi feito, que está lá na legislação explicando como é que é. E aí, quanto que o prefeito pode gastar nos turnos, primeiro e segundo turno, e quanto que o vereador pode gastar, já que o vereador só tem um turno. Como eu estou fazendo de vereador, então o meu vereador ele só pode contratar 858 pessoas e só pode gastar até 816 mil. Aqui eu coloquei algumas informações que não podem ser gastas com o fundo partidário. No caso, o FEFEC a gente não pode pagar com ele multas, mas tem algumas exceções lá na legislação, mas até então multa, digamos que o candidato foi lá e pegou uma multa de algo que ele fez de errado em desacordo com a legislação, é proibido pagar pelo FEFEC, que é o fundo partidário. Saiu uma portaria sobre fogos de artifícios, que não pode mais utilizar o financiamento do partido para isso, depois de um gasto exorbitante que teve com fogos de artifícios. Tipos de pagamento para despesa que são autorizados. Como que eu posso pagar aquela despesa? Aqui eu já coloquei o que não pode pagar, é o mais importante, mas lá na legislação tem outras informações, tá? Tipos de pagamentos para despesas autorizadas. Eu vou pagar aquela despesa, eu posso pagar via transferência bancária, débito em conta, pode também o Pix, cartão de débito. Existem alguns limites que devem ser respeitados, né? Que é o limite com o pessoal, com a alimentação do pessoal e contratação de pessoal e aluguel de veículos. Ou seja, dentro do limite que eu tenho de gastos, eu tenho que obrigatoriamente respeitar o limite que eu tenho para gastar com pessoal e com aluguel de veículos. Ou seja, eu fiz uma planilha aqui modelo, que o nosso teto de gasto é 816 mil e só posso contratar 818 pessoas. Então, digamos que eu recebi aquele valor de 158 mil aqui do meu FEFEC, digamos um exemplo, e supõe-se que se eu recebi, eu vou gastar aquele valor, então eu só posso gastar aquilo que eu tenho. Então, diante dos 158 mil que a gente vai gastar, somente 10% dele pode ser gastado com pessoal e 20% com aluguel de carro. Ou seja, eu posso contratar o pessoal aqui até 15 mil reais. Passando disso, não pode, legislação proíbe. Então, a cada momento que eu for atualizando os meus gastos, eu tenho que ver se esse pessoal está em acordo com os limites de gasto que eu tenho disponíveis, né?
E aí a legislação fala sobre os gastos eleitorais, lá no artigo 26, ele diz sobre o que pode ser gasto o dinheiro da candidatura. Ele diz que aqui, aquele que apoia o candidato de sua preferência pode realizar gastos pessoalmente até o valor de R$ 1.064, desde que não reembolsado pelo candidato, porque digamos que alguém pagou uma despesa lá para o candidato, mas o candidato reembolsou aquele valor, então a despesa foi da campanha e não daquela pessoa que estava pagando. Aqui na parte de advogado e contador, a legislação ela é específica sobre isso, que o pagamento de advogado e contador não entra no limite de gastos da campanha. Eles vão ser excluídos da base de cálculo lá do limite de gastos da campanha. Por alguma situação, a gente ultrapassou o limite da campanha com o pagamento do advogado e contador. Não, eles são fora da base de cálculo. A legislação fala sobre passagens aéreas, como deve ser as informações. A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha, que é bem importante, que tudo tem que estar detalhado no corpo da nota, não é só emitir a nota e colocar o valor, não, tem que estar de forma detalhada lá no corpo da nota. Aqui não são considerados gastos eleitorais. Tudo que for para o candidato de forma pessoal, ou seja, o combustível que é utilizado no veículo do candidato, a remuneração de alimentação do pessoal que for cuidar do candidato não entra, alimentação e hospedagem própria do candidato, entre outros que está lá na legislação. Algumas obrigações que são necessárias na divulgação. Todo material de campanha tem que ser impresso com o número de inscrição do candidato, que ele recebe um CNPJ só para aquela candidatura. E também o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção de quem contratou, ou seja, da empresa que forneceu aquele santinho, aquele material divulgado. O documento fiscal comprobatório dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar na descrição as dimensões do material, ou seja, tem que colocar também as dimensões lá na nota fiscal, por isso que ela tem que ser de forma analítica. E eu peguei algumas notas que daqueles partidos, né, que o partido vai lá e faz em acordo a propaganda do candidato a prefeito com o candidato a vereador. Lá na nota do partido tinha todas as informações de tamanho e de cada vereador que ele forneceu aquele material. Quando a gente fechava o total da nota, o valor unitário, dava certinho o valor. Aqui os bens próprios do candidato. Ele pode, como eu dei o exemplo anterior, utilizar um bem próprio dele, porém, desde que esteja cadastrado lá no DivulgaCand dele, onde a gente viu os bens do candidato. Para ele fazer uma cessão de algum bem dele, ele tem que estar cadastrado lá no DivulgaCand. E a doação, a mesma coisa. Tem que ser até 10% da renda bruta informada no imposto de renda dele do ano anterior. Os recursos próprios. Lembrando que a lei faz tudo isso, né, para não ter o abuso de poder econômico, para a gente não colocar em competição um candidato que tem um alto poder de compra com aquele que não tem nada. Então, é para isso que a legislação serve, para equiparar os candidatos. Sobre os eventos em carreata e o tanto de combustível que pode ser gasto naquele evento, que é no máximo até 10 litros, e como a nota fiscal deve ter essa informação bem detalhada. Lá na legislação tem tudinho. E eventos de carreata têm que ser informados 24 horas antes para a Justiça Eleitoral.
Sobre o pessoal, tem que ser feito o contrato com esse pessoal, deve ser de forma detalhada, identificação integral, local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas. E é importante dizer que a contratação de pessoal na época eleitoral não tem vínculo empregatício, não gera vínculo aqueles contratos. E aqui é aquele nosso prazo de divulgação da prestação de contas. Os candidatos têm que enviar por meio do SPCE, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o sistema, à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim, que é o Divulga Cand. Então, todas as informações aqui têm que ser informado a partir do momento do pagamento ou da emissão da nota, o que for primeiro, ou recebimento também. Em até 72 horas tem que estar informado lá no SPCE, com todas as especificações que estão lá na legislação. Aí nós chegamos aqui à nossa primeira parcial da prestação de contas, que a gente poderia entregar entre o dia 9 e o dia 13, a primeira parcial com tudo que foi registrado até o dia 8 de setembro. Cada ano o calendário vai ter a sua data. Mas é importante que vocês saibam que a gente tem uma primeira parcial, que a partir dali não vai ser mais mudado nenhum dado. Pode ser retificado, mas quando a gente retifica, tem que enviar a mídia total. O que é a mídia total? A gente pode até anexar todos os documentos lá dentro do SPCE, mas eles pedem uma mídia total daquilo, que é enviado para um site que depois eu vou passar para vocês. Ou entregue no TRE de acordo com cada município, né? Aqui tem uma dispensa de comprovação que é de cessão de bens móveis entre o partido e o candidato, mas eu sempre acho benéfico você colocar lá os dados, mesmo que seja dispensado, tá na legislação. E aqui a gente termina os nossos dados principais do que é necessário. E aí a gente vai para o próximo passo, que é dar uma olhadinha lá como funciona o SPCE.